Olá, heróis e heroínas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje, finalmente, a gente vai comentar o primeiro episódio de Boku no Hero Academia. E também vamos fazer o avanço do episódio 2. Pra quem não sabe, Boku no Hero Academia acabou de voltar hoje mesmo. E é claro, eu não podia deixar de trazer um vídeo pra vocês. Vamos comentar então no vídeo de hoje o que rolou no primeiro episódio e o que vai rolar no episódio 2. Já conto com o seu apoio pra deixar o gostei aí embaixo e pra se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Se não for novo, confere aí embaixo se por algum motivo o YouTube não te desinscreveu. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! 唐突に遊泳高校の教師となったオールマイトはヒーローとして限界を迎えていた。そんな彼が次は君だというメッセージを残した。 Galera, então, o episódio da semana, o primeiro episódio da quarta temporada de Boku no Hero Academia, de My Hero Academia. Bem, foi um episódio de introdução, um episódio formado por flashbacks. A gente recentemente tá vendo isso acontecendo em muitos animes, mas o de hoje foi o que eu mais gostei. O modo, a side story que eles inventaram pra fazer uma apresentação da história e um resumo do que já aconteceu foi bem legal. Eu achei que eles conseguiram fazer isso de uma forma bem engraçada e emocionante ao mesmo tempo. Eu vou comentar com vocês como tudo isso foi feito, e é claro, assim, a gente vai acabar tendo alguns spoilers do primeiro episódio. Então vamos lá. Tudo começou com uma apresentação da luta do All Might. A gente tava tendo um pequeno flashback dessa luta até que percebemos que não. Na verdade, aquilo era uma pessoa assistindo. Nós estávamos em um jornal e eles estavam procurando uma nova manchete pra falar sobre o antigo herói número 1 que agora se aposentou. Mesmo assim, isso parecia impossível. Eles estavam olhando toda a trajetória de herói do All Might, seus feitos no exterior e tudo mais. Só que eles queriam algo diferente. Foi então que um novo repórter apareceu ali, um cara completamente estranho, um freelancer. Ele não fazia parte daquele jornal. Seu nome era Taneo Tokuda e ele tinha algo que ninguém notou. Aquele homem parecia bem sábio e ele então chega dizendo que o All Might deixou uma mensagem escondida. Na sua última luta, quando ele apontou pra tela e disse "você será o próximo", parecia que ele estava falando sobre novos vilões, mas não só isso. Ele estava falando na verdade sobre o próximo herói da justiça. O número 1, um novo símbolo, aquele que seria o sucessor de All Might. Enquanto todo mundo estava pensando que ele continuaria caçando heróis e mesmo assim, depois de aposentado, poderia ter um risco, na verdade All Might estava tentando tranquilizar o povo. Ele estava na verdade dizendo que ele já tinha sucessores disponíveis. Não só isso. O próprio repórter freelancer dizia que já tinha ideia de que uma pessoa específica havia sido escolhida. Afinal, tudo que o All Might estava fazendo nos últimos meses significava isso. Ele então começa agora de uma maneira bem legal explicar tudo. E assim aos poucos eles começam a formar os nossos flashbacks de tudo que rolou indiretamente. Quem nunca assistiu ficaria completamente ligado e conseguia entender tudo que estava rolando ali. E quem já assistiu, é claro, não ficaria entediado num episódio de retrospectiva. Sério, se você tivesse terminado de assistir o anime ontem mesmo, assistindo esse episódio de hoje, passaria de boa, mesmo você tendo terminado as 3 temporadas anteriores agora. Tudo isso foi feito de uma forma a mostrar uma história completamente diferente por trás, o que ficou muito bacana. Ele já começa apresentando os 3 novos personagens que vão ser de extrema importância nessa nova temporada, o Big Three. Os 3 alunos mais poderosos da UA, os 3 melhores estudantes do terceiro ano que estão quase se formando e tornando-se heróis profissionais. Isso porque o Miro Togata, um desses alunos e futuros heróis, é decidido, mesmo sendo apenas um estudante, ele é o número 1 para se tornar o próximo símbolo da paz. Então, claro, ele seria uma escolha perfeita para ser sucessor do All Might. Mas aquele repórter não pensava assim. Taneo começa a dizer que o herói número 1 estava dando uma atenção diferente para uma sala, a 1A. Essa turma da UA tá sendo treinada diretamente por ele mesmo pediu pra poder ajudar esse pessoal. Então por esse motivo o repórter freelancer tinha quase certeza de que o próximo símbolo da paz estaria no meio deles. Ele ainda disse que, como já tinha dito, com a frase do All Might poderia estar falando de toda a sala, mas não, ele tinha certeza absoluta que era apenas um aluno. E pra ele ainda tinha outras dicas que facilitaria achar esse novo herói. Afinal, com certeza, que ele queria suceder ao Might teria uma boa posição no festival esportivo. Então assim, ele já tinha 5 nomes em mente. O problema é que, bem, ele não poderia saber nada disso e não poderia pesquisar ainda mais. Isso porque ele era apenas um freelancer e assim não conseguiria acesso aos alunos da UA. É então que ele revela seus verdadeiros objetivos, fazer uma parceria com aquele jornal e assim conseguir a autorização para entrar nos dormitórios. A parceria foi feita e essa entrevista foi marcada. Nesse momento então acontece o encontro entre o Taneo e a galera da UA, dentro daquele dormitório. O Aizawa não confia muito nele, mas acredita que o cara não era um vilão. Mesmo assim, ele podia ser alguém perigoso. E realmente parecia ser. Afinal, ele estava tentando revelar ao mundo quem seria o sucessor do All Might. E ele já tinha algumas pessoas em mente para isso. Nesse momento então ele começa a conviver com os alunos, tirar fotos deles e tudo mais. Não só isso também. Ele começa a falar um pouquinho sobre cada um dos futuros heróis daquela sala. Assim eles mostram de um jeito totalmente bacana uma apresentação de cada personagem, pra quem não conhece muito do anime ou pra quem não tá lembrado. Fica uma coisa bem fluida de se ver, bem fácil de se ver. Esse foi um ótimo episódio de introdução, como eu disse. A gente começa então a receber informações sobre cada pessoa e sobre cada individualidade. Ele explica rapidamente em alguns segundos cada um dos aspirantes a herói. E depois disso ele continua sua missão, buscar pelo sucessor do All Might. Ele então novamente volta sobre o festival esportivo e diz que cada um deles é realmente muito
muito bom. Acontece que o Bakugou, por ser esquentadinho, com certeza não deve ser o sucessor escolhido pelo All Might. O Todoroki Shoto, meio quente e meio frio, também não deve ser. Ele é muito forte, mas é filho do Endeavor. Então ele deve sim aspirar em ser o herói número 1, só que o seu pai não deve aprovar que ele fosse treinado e fosse o sucessor do All Might. Então, graças a isso, também não deveria ser. Ele vai falando sobre cada possibilidade e diz que desde o início já tinha escolhido em sua mente, ele já imaginava quem deveria ser. O nome do garoto era Izuku Midoriya, um jovem que tinha uma individualidade muito parecida com a de All Might, de aumento de força física. Esse jovem também era muito bondoso, arriscando a sua vida pra salvar as pessoas, então sim, com certeza ele deve ser o novo símbolo da paz. E aí então, enquanto ele ainda tava bolando isso, que adivinha só, o All Might aparece e começa a conversar com o Midoriya. Naquele instante então o repórter começa a observar os dois, e com a saída do herói número 1, ele sai e vai falar com o Midoriya. Ele então revela já imaginar tudo e revela que ele deve ser o novo sucessor do herói número 1. Ele mostra também que tirou uma foto dele junto com o All Might e revela sua individualidade. Ele poderia tirar fotos de qualquer lugar, afinal várias lentes surgiam no seu corpo e ele ainda podia imprimir quando quisesse. Midoriya fica bem assustado, mas pelo seu espírito de herói ele não consegue mentir dizendo que não. É então que aquele homem diz que ele não precisa se preocupar, afinal ele não vai revelar pra ninguém. Isso porque, como repórter, ele precisaria de provas, e não só isso. Há muitos anos atrás, o seu pai foi salvo pelo All Might. Aquele homem que havia chegado quando todo mundo havia desistido, ele simplesmente chegou e salvou todos os civis. Naquele momento, aquele jovem tirou uma foto do All Might salvando seu pai. Foi nesse momento que ele decidiu ser jornalista. Ele queria trazer boas notícias ao povo, dizer que tem pessoas lutando pelo bem, e agora, conhecendo o Midoriya, ele sabe que não é só com o All Might. Mesmo o perigo parecendo ser iminente, ele tinha certeza que pode tranquilizar todo mundo com suas matérias. Afinal, pode não ser hoje, mas um novo grande herói estava prestes a surgir. Assim, desse jeito completamente emocionante, a gente tem toda a introdução dessa nova saga, todo esse flashback. E agora sim, a gente vai pro avanço do episódio 2, onde eu vou contar pra vocês o que vai acontecer. Já lembrando que a partir de agora a gente vai ter spoilers do mangá de Boku no Hero Academia, fechou? 胸を張って報道できる。嫌な思いをさせてしまってすまない。でも、ありがとう。 O último episódio da temporada passada de Boku no Hero Academia, como eu disse, nos apresentou novos personagens. Entre eles estavam Big Tree, a gente soube mais sobre a história do Miruto Gata, o principal candidato ao número 1, mas também a gente soube da existência de um novo herói, um homem que no passado havia sido assistente do All Might. Midoriya, e todo mundo dá um bem, tava procurando por estágio com outros heróis, e o estágio do Midoriya obviamente não poderia ser com o herói número 1. Então seu antigo mentor Gran Torino pergunta por que ele não tenta estagiar na firma de heróis desse assistente do All Might. Seria o melhor jeito de aprender como agia o herói número 1 no passado. Mas é claro que ninguém poderia o ajudar a entrar ali. Afinal, o All Might já não falava com ele há muito tempo e ele com certeza não iria ajudar o Midoriya nesse caso. Ele não queria falar com esse outro herói, mas também não queria revelar o motivo disso. Aquele homem se chamava Sir Nightshade. E não só isso, ele estava buscando nesse momento um novo vilão, alguém que será o astro dessa nova temporada, o maior perigo. O líder de uma grande organização de vilões, Overall. Não só isso, como a gente via que aquele homem estava se reunindo com a própria Liga dos Vilões. Ele foi lá ter uma reunião com esses caras, aparentemente para trabalhar em equipe. Aquele homem então chega ali com um ar de superioridade, se achando melhor que os membros da Liga. Ele disse que aquilo não é um QG de respeito, não tem vontade de ficar andando por ali. Não só isso, como ao se encontrar com Shigaraki Tomura, ele chega perguntando se aquele cara realmente é o figurão da Liga dos Vilões, e até diz que aquilo parece uma piada. Aquele homem parado à frente da Liga era o líder da Yakuza, o chefe dos 8 mandamentos da morte. Aquele homem então começa a conversar sobre o Shigaraki, falando que existia um outro grande acontecimento além da aposentadoria do All Might, a partida de All for One. Esse foi um grande acontecimento. Isso porque aquele cara era o imperador, ele era o grande rei do crime. Ele governou todo o submundo e por muito tempo mandou em tudo. Aquele homem era tratado como uma lenda urbana. Nesse momento aquele vilão disse que tanto bem quanto mal perderam seus ases. Os grandes nomes All Might e All for One, todos eles deixaram de existir ao mesmo tempo. E nesse momento ele chega ao ponto que queria chegar desde o início, quem vai ser o próximo grande imperador? E obviamente Shigaraki Tomura responde que será ele. Ele então questiona Shigaraki se ele já tem um plano de tudo que ele vai fazer, mas Shigaraki não tinha nada em mente. Aquele cara então diz que ele sim tinha uma grande ideia, um plano que poderia mudar todo mundo. Mas para levar o seu plano adiante ele precisava de um grande capital financeiro. Só que não vai ser fácil para ele conseguir sozinho. Acontece que se ele tivesse os grandes vilões superestimados da Liga dos Vilões ao seu lado, a história seria diferente, todo mundo iria querer investir. Aquele vilão então ergue sua mão dizendo: juntem-se a mim, deixem-me mostrar o caminho pra vocês, e aí eu me torno o próximo imperador. Nesse instante então, obviamente a Liga dos Vilões fica completamente irritada. Shigaraki Tomura pede pra que aquele homem vá embora imediatamente, então um dos membros da Liga tenta o destruir. Magni corre pra cima daquele vilão, mas com um único dedo aquele homem o destrói completamente, enquanto diz: vocês me atacaram primeiro, seguindo então por um ataque de Shigaraki Tomura. Ele vai pra cima daquele homem que em um instante apenas diz: me protejam, e aí o seu grupo aparece ali também. Nesse momento então a grande batalha podia começar, mas aquele cara diz que ele queria resolver tudo sem incidente. Ele segue dizendo que eles destruírem uns aos outros não seria nada produtivo, cada um dos lados teve uma baixa, afinal um dos membros foi atingido por Shigaraki, então ele pode ir embora e esfriar a cabeça e todo mundo conversa outro dia. Naquele instante ele vai embora e diz pra assim que os vilões se acalmarem eles chamarem por ele novamente. Nesse momento então a gente volta pra Yue, na sala de descanso. Lá encontramos Miruto Gata, Midoriya e também All Might. Midoriya obviamente insistia pro herói número 1 apresentar ele pro seu antigo assistente
assistente, mas All Might disse que não pode, ele se recusava a fazer isso. Então ele faz um pedido: Mirio Togata, o que você acha desse meu garoto? Você acha que ele tem o necessário pra trabalhar com Nightshare? E então Togata já fica totalmente feliz, abraça o Midori e diz: ah, você quer que eu apresente ele pro Sir? Tudo bem, eu posso fazer isso. É aí que a gente chega no escritório daquele herói. Então Mirio Togata já dá uma dica pro Midori: antes de você terminar de falar com ele hoje, antes de você ser entrevistado, bem até o final do dia, você precisa fazer ele dar uma risada. Mirio diz que ele só pode levar o Midori até lá, mas não pode fazer nada pra ele ser aceito. Então ele vai ter que se virar sozinho a partir do momento que passasse pela porta. Midori então já começa a bolar o seu plano secreto pra conseguir vencer Nightshare. Ele encontra aquele homem, aquele herói completamente sério, e se assusta com o que tava acontecendo ali. Nesse momento ele se lembra das palavras do Mirio: se ele não quisesse ser dispensado na hora, bem na porta, ele tinha que conseguir fazer o Nightshare, o ex-assistente do All Might, sorrir. E o nosso pequeno Deku já tinha um plano perfeito pra isso. Ele entra naquela sala imitando a cara do All Might, imitando o rosto do herói, dizendo: meu nome é Izoku Midoriya. Esse era o seu plano perfeito. Ele observou o All Might tanto tempo e treinou na frente do espelho por tantos dias que pra ele fazer a cara do All Might era uma coisa fácil. Ele conseguia fazer igualzinho perfeitamente, e pra ele era muito engraçado isso. Acontece que Nightshare ficou furioso. Ele começou a olhar pro garoto enquanto perguntava: você tá zombando do All Might? Naquele instante a cara do Midoriya agora mudou pra uma expressão de choque. E o Mirio Togata só conseguia pensar: cara, ele estragou tudo, que tipo de plano era esse? E assim a gente termina o avanço de como será o episódio 2. Eu espero que vocês tenham curtido. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço e tchau!